Vamos abrir o noticiário, Paulinha, com uma notícia, uma história pitoresca, para dizer o mínimo, né? Ontem movimentou as redes sociais essa história. A deputada evangélica Ana Caroline Campagnolo, do PSL de Santa Catarina, está sendo acusada de algo que, bom, não combina com a sua persona política, digamos assim. Paulinha, segundo os internautas, o que a deputada fez nos verões passado? Conta pra gente. É aqueles prints, né, Edgar? Prints de tweets antigos atribuídos à deputada Ana Caroline Campagnolo, do PSL. Então vamos conferir aí alguns, ó. Esse daí, ó. É impossível legalizar a maconha porque ela já é legal para... Caramba, vou usar uma outra expressão. Mas termina com H, ó. Caramba, cara. Aí um outro print. Eu queria ter muito dinheiro, mas não quero trabalhar muito pra isso. Como faz? Liga pra Betina. Ou me Ela do conta Sul se alguém também. descobrir. Gostaria também, olha. Vira Aí político. tem mais um aqui que é mensagem subliminar, Edgar. Preciso de alguma coisa para conseguir estudar bem rapidinho esses artigos. E aí você tem, entre aspas, as letrinhas que, se você juntar, elas dão assim em cannabis, né? As iniciais, Esse é mais um né? dos posts. Bom, a deputada, inclusive, foi ali no Instagram dela, publicou uma das fotos que tá viralizada, que é ela ali com narguilé nas mãos, e fez a sua justificativa. Só que a gente, Edgar, conseguiu falar com a Ana Caroline e ela mandou pra gente um áudio explicando toda essa situação. Vamos ouvir, Edgar. Sim, realmente, esses tweets são meus tweets de quando eu tinha uns 21 anos, lá de 2012. Eu lembro que na época eu cursava enfermagem, dava aula de história. E sim, são meus tweets, sim. Alguns estão relacionados a publicações do Tumblr, né? Que é uma espécie de rede social onde você reposta. Alguns são reposts automáticos ligados ao Tumblr e outros são coisas que eu escrevi mesmo. No nosso curso nós fazíamos muita piada com droga na época, né? Com tóxicos em geral, com fluoxetina, entre outros, com cannabis também. E sim, os tweets são verdadeiros e são até bem engraçados. Eu acho que para qualquer um que me conhece desde sempre, fica evidente que são de ironia, deboche, provocação. Quem me conhece sabe que eu sou filha de policial militar, sou evangélica, batizada aos 13 anos, e aí eu tinha 21. Era na época professora de crianças e adolescentes na igreja evangélica, numa das mais tradicionais e radicais, que é a igreja evangélica Assembleia de Deus. Então é lógico que essas publicações aí são deboche, são zoeira. Só que a gente está na mira, no alvo aí dos esquerdistas, né? E maconheiro é meio lesado, então ele tem uma certa dificuldade para entender as coisas. E sim, foi por isso que eu tive que tirar o Twitter do ar, porque não tava dando conta, tava pior que um corredor de faculdade de humanas e tanta maconheira que tinha lá, comentando, retweetando, de alguma certa forma até comemorando, o que é meio bizarro, comemorar uma pessoa fumar maconha. Mas enfim, os prints são verdadeiros, né? São de quando eu tinha 21 anos, não tinha uma personalidade pública, não tinha responsabilidade nem cuidado com as bobeiras aí que se tuita. Então a gente tuitava bobeira mesmo, não tem problema nenhum. Já as duas fotos, estas eu mesma as publiquei, as duas fotos com o narguile. Eu lembro que o meu ex-marido na época, ele gostava muito de tabaco, charuto, cachimbo, e eu não gostava de nada disso, então para meio que me introduzir no clima, a gente comprou um narguile, né, para ver se eu aprendia ou se eu gostava. E as fotos são dessa época. Eu cheguei a comprar 2 pacotinhos de essência, se não me falha a memória, hibisco e de chicletes. Inclusive essa última foto aí é de 2017, então é 2 anos atrás, não tem absolutamente nada a ver com maconha. Já era militante de direita aí faz tempo, militante conservador há tempo, já isso aí para mim já era, como sempre foi, um deboche, né? E aí a gente fazia piada com isso aí. A foto de 2017 foi uma provocação a um rapaz que estava me chamando de bruxa esotérica, porque eu estava estudando astrologia, etc. Então eu publiquei a foto e marquei, né? Comentei o nome dele, Júlio Severo. Publiquei para irritá-lo mesmo, coloquei uma vela vermelha para criar um cenário. E é um narguile, não tem nada de droga nisso aí, porque eu sou bem caretona, quem conhece sabe.
E é isso. Os prints são verdadeiros sim, né? Mas são um tom de deboche. E qualquer pessoa com um pouco de lucidez consegue perceber. Só que aí, quando o cara tá na maconha, ele já fica meio lesadão, não sabe mais diferenciar. Eita. Ó, Ed, a gente lá. inclusive Rapaz. mandou 2 prints. Os 2 prints que a gente mandou, que são os prints a que ela se refere, são esse: é impossível legalizar a maconha porque ela é legal para baralho. E também esse outro, que farei eu nessa primeira semana de férias, sozinha em casa, tomar fluoxetina ou cannabis. Então a gente mandou esses 2, são esses 2 que ela realmente confirma aqui Sim. que são dela. E ela também mandou pra gente uma novidade. Ela disse que ontem protocolou um projeto de lei para que os professores contratados pela rede pública de ensino em Santa Catarina apresentem, junto com o exame admissional, um exame toxicológico de amplo espectro, de Amplo todos espectro, os pode tipos pegar de vários droga. tipos de droga. Exatamente. Agora, eu quem sugiro, só fazendo uma sugestão legislativa aí, a deputada, né? Estenda isso também aos parlamentares, seria uma boa, e faça esse exame ser regular. Vamos lá, Caio. Para quem se vende, se diz, né? Vamos lá, considerando a honestidade da fala da deputada, e se vende dessa forma, filha de policial, acho que isso não é um pré-requisito para você não estar, enfim, inserido no contexto da maconha ou não, filha de evangélica também não. Uma coisa não impede a outra. Agora, há uma fixação pelo tema curiosa, no mínimo, para dizer, né? Você acha que ali no narguilé mesmo, da Campanholo, o que tinha era essência, Chicletes, hibiscos e chicletes, É a que eu tutti-frutti gostaria. ou hortelã? Você sabe que eu tava com umas ideias legais aí de comentário, mas eu esqueci o que eu ia falar. Ó, eu acho que... Meu Deus, o cara fez uma piada! Eu acho que é o seguinte, bom, Seria em primeiro lugar, Boa, a gente tem que Caio. dar em primeiro lugar, a gente sempre tem que dar o benefício da dúvida, né? A gente vive sob o império da presunção de inocência e o ônus da prova é sempre de quem acusa. Mas esse é um caso clássico do xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, né? Esse mandamento aí da cartilha leninista é evidência de que o comunismo é mesmo o pai do progressismo contemporâneo. A mãe é a ditadura do politicamente correto que cerceia a liberdade de expressão. A esquerda tem toda uma agenda explícita e implícita de normalização, de naturalização do consumo de drogas. Mas aí de forma hipócrita usa, né, de supostos, vamos dizer assim, episódios de consumo de droga para denegrir a imagem e a reputação dos seus adversários políticos. Isso aqui está evidente. Pior, fabricam, né, esses episódios. Eu conversei com a deputada antes dela mandar esse áudio e ela me relatou que nunca sequer experimentou maconha. Né? E eu acho que isso ficou muito claro pelo depoimento dela. Então essas postagens ela de detração, elas foram descontextualizadas, né? E pelo áudio dá para ver que a maioria delas fazia parte aí de uma troça, aquele estereótipo do maconheiro universitário esquerdista. Outras postagens, na verdade, eram compartilhamentos aleatórios, né, via Tumblr, cujos comentários da autora, né, que agora é deputada, foram estrategicamente suprimidos. Mas aí vamos para uma questão mais filosófica. E se a deputada tivesse, de fato, consumido drogas? Aí seria mais legal. Eu acho mais interessante. Seria mais legal, Vini? Seria uma história mais interessante. Seria uma história mais Redenção. interessante. Redenção. Porque esse método de execração pública da qual ela foi vítima, ela vale para drogas e vale também para comportamento sexual. Outra área em que a esquerda é supostamente liberal e tolerante, né? Agora, quanto esquerdista, sem argumento, está navegando pela esgotosfera atacando a sexualidade alheia? Né? Então vão insinuar a sua homossexualidade, que você é enrustido, que você tem que sair do armário, vão falar sobre sua performance, né? Vão insinuar que você é sexualmente insatisfeito, impotente, mal dotado e por aí vai. Em última análise, o que a gente está falando aqui é o que se chama em retórica de argumentum ad hominem ou argumento ad personam, que é você debater e desacreditar a pessoa e não as suas ideias ou as suas ações socialmente relevantes. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Ô, Paulinha, é aí nas acusações, enfim, sei lá, nos posts que fizeram, levantamento, tudo. na denúncia. Essa questão, porque a gente cai sempre à esquerda, à direita. A esquerda é maconheira, a direita é careta. Isso é uma besteira também. Como é que isso vem? Vem de algum personagem assumidamente de esquerda, um partido, algum político de esquerda que fez essa acusação? Ou é um X lá, um tuiteiro, uma tuiteira Olha, não que veio sei a qual foi público o marco falar? zero Porque a gente está trazendo dessa manifestação. É, porque porque a gente quando tá começa trazendo- a viralizar, é difícil. Mas eu, por exemplo, vi
através de uma thread que um perfil do Twitter chamado Leonel Camazão, Isso. Camação, não sei como é que Leonel se pronuncia. Camazão. Ele quem fez essa thread. Que mais Que é o viralizou, quê? né? Aquela sequencinha onde ele mostra as fotos e onde até ele diz, eu não tenho problema nenhum se ela fuma maconha, fumou, enfim, só É acho tentar apontar uma que é uma questão do incoerência falso no discurso. moralismo, O né? importante é dizer que empregado Isso é uma dela cortina de hoje. fumaça, claramente. O Essa importante é dizer literalmente. que é o seguinte, o Leonel Camazão, ele é de fato Foi de candidato esquerda, ao ele foi governo de Santa candidato ao governo de Santa Catarina, Catarina. é do PSOL. Sim. Então, eu acho que ela se político, refere a né? ele, quando ela diz essa questão, até É, no quando post ela dela do politiza Instagram, isso. ela diz, foi de uma pessoa do PSOL e tal. Eu imagino que seja esse post, tá? Mas eu tô chutando aqui. Ele é porque eu jornalista realmente- e ela diz que todo jornalista tem problema cognitivo, né? Ela não, ela parte pro ataque pra cima de todos os Essa foi a jornalistas. única verdade. Não por acaso ela partiu para o ataque em cima de jornalistas. Eu tô pouco me lixando se ela fumou maconha ou não. Eu até achei graça nesse tipo de compartilhamento. Talvez essas ironias que ela disse que fazia eram muito finas pra eu entender, porque ironia pra mim é quando a gente meio que faz em detrimento de algo, sabe? A gente finge que desdenha para não desdenhar. Não, a gente não faz uma ironia só elogiosa a coisa. Mas tudo bem. Dito isso, ela tem chamado muitos jornalistas de pessoas com problemas cognitivos porque na última semana veio à tona, pelo jornal Notícias do Dia, uma reportagem sobre o uso de diárias pagas com dinheiro público da Assembleia Legislativa no mesmo dia que ela fazia o lançamento do livro dela. Então o Ela Arcon veio- tava certo, cara. Pois É é. verdadeira cortina de fumaça. Pois tá é. rolando. Então, assim, ela tá lançando um livro sobre o antifeminismo, sabe-se lá como ela chama isso. Ela veio aqui no Morning Show, inclusive. Mas em algumas das cidades nas quais ela foi lançar esse livro, ela lançou mão do uso de diárias com dinheiro público. Ela já veio a público dizer que se fosse errado, se ela considerasse errado, ela não faria, até porque ela não é de esquerda para usar dinheiro público mal gerenciado. As diárias não são pagas para o lançamento do livro, mas para agendas nos municípios que, veja só, você, por acaso, ela vai lançar o livro no mesmo dia. Aproveita ali o horário livre. Então, assim, eu tô muito mais preocupado em a gente ver essa questão, que pode ser moralmente discutível para uns, para outros não, para ver como ela tá usando esse dinheiro público lá de Santa Catarina, do que se ela fumou maconha ou não, né, gente? Porque o que ela faz na intimidade dela, entre quatro paredes, pra mim pouco importa. Mas a discussão, que essa é a que está na pauta, é justamente essa, né? O mensageiro, ele não torna a mensagem falsa ou verdadeira. É isso que a gente consegue extrair desse episódio. Uma pessoa ninfomaníaca, ou mesmo uma prostituta, ela tem sim legitimidade para falar contra a promiscuidade. A vida, Edgar, ela é cheia de contradições. Agora, uma contradição pessoal, ela não determina a verdade objetiva. Por exemplo, é uma obviedade, drogas fazem mal e o seu consumo ele prejudica o indivíduo e a sociedade. Ponto final. Um dependente químico, um usuário recreativo ou quem só experimentou drogas no passado ou mesmo um abstêmio, eles têm a mesma legitimidade para repercutir essa informação. Portanto, não existe lugar de fala quando o objetivo é a verdade. Então, o discurso da deputada, ele antidrogas, ele é válido, sendo ela usuária Ou não. Sim. E o Augusto Nunes, a gente já vai repercutir isso aqui mais pra frente no programa, ele disse uma frase muito legal ao entrevistar o presidente, abre aspas, quem pensa está sujeito a mudar de ideia, e a gente não pode confundir coerência com teimosia. Falado. Olha aí, eu só achei ela uma obsessão pelo assunto, né? Posso falar? Né? De falar. Tá na com hora da narguilé. direita mudar esse discurso, porque Essa são brincadeira duas da narguilé. obsessões atualmente, especialmente nas redes sociais. É uma obsessão anal e é uma obsessão da maconha. Muda o discurso, Mas a gente. thread é da esquerda, Fefito, resgatando muito- posts que ela muito- fez há muitos Ah, anos atrás, eu nem- pensados como Mas cherry tudo picking. bem, mas uma coisa é você resgatar, outra coisa é você bater na mesma tecla sempre, gente. A quantidade de coisas que eu vejo falando das minhas intimidades nas minhas redes sociais, muda essa fixação anal, gente, pelo amor de Deus.